E aí, moçada, tudo bem? Então vamos lá para mais uma aula, né? Hoje uma aula de citologia, moçada do primeiro ano, né? Se preparando bem até o nosso retorno. E hoje nós temos uma aula de citologia muito boa, então vem com a gente e vamos para mais essa videoaula, tá certo? Então vem comigo. Muito bem, então nós vamos começar aqui a nossa videoaula de hoje e vamos falar da membrana plasmática. Veja que ela já apareceu aqui, não é? A membrana plasmática, só lembrando que a célula é composta de três partes: membrana celular ou membrana plasmática, o citoplasma, que é todo esse material que se encontra entre a membrana plasmática e a membrana do núcleo, tudo isso é chamado de citoplasma, né? Onde estão as organelas citoplasmáticas. E, finalmente, o núcleo celular. Toda essa região é o núcleo de uma célula, tá certo? O nosso estudo de hoje, ele se atém exatamente à membrana plasmática, presente em todo e qualquer tipo de célula. Então, hoje a gente vai falar da membrana que envolve a célula. Vamos lá. Estudo das estruturas celulares. Primeiramente, nós temos os envoltórios celulares, que são de dois tipos: a parede celular e a membrana celular ou membrana plasmática, tá certo? Inicialmente, nós vamos começar com a parede celular. A parede celular, por definição, é a membrana presente em alguns tipos de célula. Ocorre em células vegetais, em células de fungos e em células de bactérias. Sua função básica é a proteção das partes internas da célula. Então, a parede, como o próprio nome já está dizendo, é uma parede de proteção das células de vegetais, de fungos e de bactérias, que são organismos cujas células apresentam parede celular. A composição química ela vai depender do tipo. Por exemplo, nós vamos encontrar celulose na parede celular de células vegetais, o carboidrato polissacarídeo quitina na parede celular de células de fungo e o peptidoglicano, que é uma mistura entre aminoácidos e carboidratos na parede celular das células de bactérias. Então vejam bem, dependendo do tipo de célula, o reforço da parede celular será um. Então, nós temos o polissacarídeo celulose em células vegetais, o polissacarídeo quitina em células de fungo e peptidoglicano ou peptoglicano em células de bactérias. Como propriedades ou características, a parede celular é uma membrana rígida, extremamente dura, extremamente grossa, espessa, né? Bem espessa. Totalmente permeável, apesar de ser rígida e espessa, ela deixa-se atravessar por todo e qualquer tipo de material, tá certo? Desde que ela seja permeável a esse material. De grande resistência mecânica, a parede celular não se rasga com facilidade. Ela é uma membrana de proteção da célula. Tanto que a gente pode considerar a questão da madeira, né, de bastante resistência, porque a madeira nada mais é do que uma estrutura de celulose, que é o polissacarídeo que reveste as células vegetais em sua parede celular. Muito bem. Aqui nós temos como exemplo de parede celular a estrutura da parede celulósica. Tá? Veja que é uma estrutura bem imbricada, bem montada, onde nós temos polissacarídeo pectina, né? Olha as moléculas de pectina em roxo. Essas moléculas de pectina fazem alguns tipos de ligações cruzadas com essas moléculas de peptidoglicano, de aminoácido, né? E aí nós temos, obviamente, essa estrutura bem rígida, bem forte, que protege a membrana plasmática. Vejam a membrana plasmática aqui embaixo e a parede celular bem nessa estrutura. Então, nós temos a lamela média de proteção,
a parede celular primária e a membrana plasmática. Então, tudo isso aqui compõe o que nós chamamos de parede celular de celulose, tá certo? Aqui uma fibra de uma fibrila, né? Que depois cada um ponto desse é uma fibrila de celulose, formando uma estrutura bem rígida. Então aqui nós temos a parede celular, olha só, né? Parede celular protegendo toda a célula vegetal e é uma estrutura extremamente rígida. Então a parede celular é estrutura bem organizada de pectina e aminoácido. Depois disso, nós temos a membrana celular, que é a membrana presente em todo e qualquer tipo de célula, a membrana que envolve o citoplasma. Ela fica logo abaixo da parede celulósica em algumas células. Nós temos, por definição, que é a membrana presente em todo e qualquer tipo de célula. Membrana que envolve o citoplasma, não esqueçam. A membrana celular nada mais é que a membrana que envolve o citoplasma. Quais seriam os nomes mais possíveis de nós encontrarmos em bibliografias para a membrana plasmática? A membrana plasmática pode ser chamada de plasmalema, membrana plasmática, que é o nome mais comum, membrana celular, membrana citoplasmática e membrana plásmica. Olha só, plasmalema, membrana plasmática, membrana celular, membrana citoplasmática e membrana plásmica, ok? Muito bem. O que seria o que nós chamamos de glicocálix? Vejam bem aqui. Além da parede celular em algumas células, abaixo dela a membrana plasmática, células que não têm parede celular, elas podem ter uma camada de glicoproteínas por fora da membrana plasmática. Então, camada de glicoproteínas pelo lado externo da membrana celular. Ela é presente em células sem parede celular, seria o caso das células animais e células do protozoário ameba, né? Função sensorial, detectar materiais que podem ou não entrar na célula. Então, a célula é inteligente. A partir da membrana plasmática, principalmente aquelas células que apresentam a estrutura de glicoproteínas, essa série de antenas aqui, formado de carboidrato associado às proteínas, nós chamamos isso de glicoproteínas. Essas glicoproteínas, que são os glicolipídios ou os glicocálixes, né? Tudo isso, toda essa estrutura que forma, na realidade, o que nós chamamos de glicocálix. Vejam bem, é por fora da membrana plasmática. Olha aqui a membrana, bicamada lipídica, uma camada bimolecular de fosfolipídios, as proteínas integrais, as proteínas periféricas e as glicoproteínas que formam o glicocálix. Então, o glicocálix é uma camada por fora da membrana plasmática. Só em alguns tipos de célula nós vamos encontrar glicocálix, principalmente aquelas que não têm parede celular. Então, qual é a função do glicocálix? Detectar materiais que podem ou não entrar em uma célula. Muito bem. Funções da membrana plasmática, minha gente. Vamos lá. Vamos ver aqui quais seriam as funções da membrana plasmática. Então, delimitar o citoplasma da célula. Lógico, então a membrana plasmática ela serve para limitar o citoplasma. Então, aqui nós temos o citoplasma nessa figura, né? Com as suas organelas, aqui no interior o núcleo, e limitando o citoplasma, então nós temos a membrana plasmática, tá certo? Então, delimitação do citoplasma. Proteção das estruturas intracelulares, são as estruturas de dentro da célula. Então, uma das funções da membrana plasmática é exatamente proteger as partes internas da célula. E a sua função principal é a chamada semipermeabilidade seletiva. O que seria
a semipermeabilidade seletiva. Como ela é uma membrana viva, né? Como a membrana plasmática é uma membrana viva, ela tem a capacidade de selecionar os materiais que podem entrar e sair da célula, certo? Então, qual seria a composição química? Do que a membrana plasmática seria formada? Porém, só lembrando, minha gente, a principal função da membrana plasmática é a semipermeabilidade seletiva, capacidade de selecionar os materiais que entram e que saem da célula. Essa é a função que comumente nós perguntamos quando fazemos um teste sobre membrana plasmática. Composição química da membrana plasmática: a membrana plasmática é lipoproteica. Ela apresenta lipídios e principalmente lipídios e proteína na sua estrutura. Os lipídios são do grupo dos fosfolipídios, as proteínas são globulares de estrutura terciária e ainda encontramos molécula de colesterol. Então, por que lipoproteica? Porque apresentam lipídios, fosfolipídios, proteínas globulares. Então, lipídios e proteínas principalmente dão essa composição lipoproteica, além das moléculas de colesterol. Além disso, podemos ver na estrutura molecular da membrana plasmática que ela é uma membrana de todas as células e as membranas que delimitam o núcleo e organelas citoplasmáticas de dentro de células eucariotas têm a mesma estrutura. Então, a membrana plasmática de todas as células e as membranas que delimitam o núcleo e as organelas citoplasmáticas de células eucariotas têm a mesma estrutura. Então, tudo e qualquer estrutura membranosa da célula é semelhante à membrana plasmática. A membrana plasmática, as membranas são formadas por duas camadas contínuas e fluidas de fosfolipídios. Fluida porque estes fosfolipídios, apresentados aqui em amarelo, eles formam uma bicamada que estão em constante movimento, tá? Fosfolipídios, nas quais estão imersas, total ou parcialmente, moléculas de proteínas globulares. Então, vejamos aqui no modelo do mosaico fluido proposto em 1972 por Singer e Nicholson. Então, vejam bem, aqui está esse modelo mostrando a membrana plasmática, a estrutura molecular da membrana plasmática. Então, vejam bem, são duas camadas de fosfolipídios, duas, tá? Então, uma camada bimolecular de fosfolipídios. Mergulhado nessa camada bimolecular de fosfolipídios, nós vamos encontrar proteínas, moléculas de proteínas, ora integrais, ora canaliculadas, com canais. Isso aí permite a passagem de materiais através da membrana. E também moléculas de colesterol, aqui, olha, veja só, moléculas de colesterol espalhados e mergulhados na camada bimolecular de fosfolipídio. Correto? Ainda temos proteínas que formam alfa-Ls, também mergulhadas, proteínas associadas a carboidrato, formando glicoproteínas, que formam aquilo que a gente chamou ainda há pouco de glicocálix. Então, aqui nós temos, por exemplo, nessa estrutura aqui, o carboidrato e uma proteína. Isso forma o que nós chamamos de glicoproteína. Podemos também ter lipídios que se associam à molécula de proteínas e aí nós temos o glicolipídio, tá? Então, moçada, a membrana plasmática ela é formada por duas camadas de fosfolipídios, vejam bem, onde estão mergulhadas moléculas de proteínas, tá? Que movimentam-se livremente nessa camada fluida, nessa camada bimolecular fluida de fosfolipídios. Além disso, mais uma vez explicando, nós poderemos ter moléculas de colesterol e também por fora da célula a formação de glicoproteínas e glicolipídio. Esse é o modelo do mosaico fluido proposto em 1972 por Singer
E. Nicholson. Agora vejam bem, eu falei para vocês numa camada bimolecular de fosfolipídios, né? É tanto que nessa gravura que vocês podem ver, as duas camadas estão em aberto, né? Vejam bem, foi puxado uma camada para lá, outra para cá, exatamente para que você veja a camada de fosfolipídio dos dois lados, né? Veja aqui, ó, de um lado e de outro, mergulhado nela moléculas de proteínas e moléculas de colesterol. Além disso, nós poderemos ter também glicoproteínas associadas às moléculas de proteína. Olha aqui. Um detalhe que a gente tem que chamar a atenção de vocês é que os fosfolipídios eles estão voltados para a periferia da membrana. Essas moléculas de fosfolipídios estão voltadas para a periferia da membrana. Vejam bem, essa cabeça do fosfolipídio é a parte polar da membrana. Vejam bem, ó. Cabeça dos fosfolipídios estão voltadas para o compartimento aquoso, intra e extracelular. Então, nesse caso aqui, você tem a região polar do fosfolipídio, que se associa à molécula de água, e para cá a região apolar. Então, nós chamamos essa região mais interna da membrana plasmática de região hidrofóbica da membrana plasmática, porque não se associa a moléculas de água. Porque para este lado estão voltadas as regiões apolares dos fosfolipídios. E para a periferia, então nós chamamos de regiões hidrofílicas dos fosfolipídios, porque são regiões que se associam, sabe, a moléculas de água. Então, são as regiões polares dos fosfolipídios voltadas para a periferia, se associam a moléculas de água, e as regiões apolares voltadas para a parte interna, que não se associam a moléculas de água. Tá certo? Então, mais uma vez, mostrando, preste bem atenção para a estrutura molecular da membrana plasmática. Uma camada bimolecular de fosfolipídios, com os lipídios tendo suas regiões polares voltadas para a extremidade da membrana, tanto para a extremidade do lado externo, quanto para a extremidade do lado interno. Periferia interna como periferia externa da membrana. Tá certo? Então, neste caso, os lipídios têm as suas regiões polares voltadas para o meio externo e apolares voltadas para o meio interno. Então, essa é a estrutura molecular da membrana plasmática, muito bonita nessa gravura. Seguindo, vejam bem, a membrana plasmática, a gente sabe, ela é responsável por delimitar o citoplasma. Agora, minha gente, vejam bem, delimitando o citoplasma, ela vai ter que trabalhar os materiais que entram e que saem da célula. Nesse item, então, a gente chama de fisiologia da membrana plasmática, trocas entre a célula e o meio extracelular. Nesse ponto, nesse capítulo, nós vamos estudar exatamente a função da membrana, a função de sempermeabilidade, como ela trabalha, como ela faz essas trocas entre a célula e o meio extracelular. E ela faz isso de duas formas. Primeiro, ocorrendo a passagem de materiais através da membrana, e a gente vai ver mais adiante que o segundo item é quando a membrana se envolve ou para botar materiais para fora ou para botar materiais para dentro da célula. Vamos ver inicialmente a passagem de materiais através da membrana celular. Os mecanismos que permitem a passagem de materiais através da membrana, ou para dentro ou para fora da célula, nós chamamos de transportes. Tem o transporte passivo, em que o material passa sem gastar a energia da célula, e o transporte ativo, em que o material passa com a célula gastando energia para fazer o trabalho, correto? Então, o primeiro deles que nós vamos trabalhar é o transporte passivo através da membrana plasmática. O que seria o transporte passivo através da membrana plasmática? Seria a passagem de substâncias através da membrana obedecendo às seguintes características. Veja bem.
Primeira característica, essa passagem de substância através da membrana da célula não gastaria energia, então não há gasto de energia para que o processo ocorra. É um processo sem gasto de energia, presta atenção para isso, por isso que ele é chamado de passivo, tá certo? A segunda é que as substâncias passam através a migração das moléculas, dos íons, ele vai se dar do local de maior concentração onde eles estão, dentro ou fora da célula, para o local de menor concentração, né? Dentro ou fora da célula. Ou seja, a favor de um gradiente de concentração. O que seria isso a favor de um gradiente? Gradiente quer dizer diferencial de concentração. Então, considerando esse diferencial de concentração, as moléculas ou também os íons vão migrar da onde eles estão em maior quantidade para onde eles estão em menor quantidade, tá certo? E isso nós chamamos de obedecer um gradiente de concentração. Mais uma vez lembrando, a migração das moléculas ou íons se dá do local de maior concentração da substância se encontra para o local de menor concentração onde ela se encontra. E lembrando que o transporte passivo não gasta energia, ok, moçada? Por isso é chamado de transporte passivo. Qual seria a tendência final do transporte passivo? Igualar as concentrações da substância que está migrando através da membrana nos dois lados separados pela membrana, até atingir isotonicidade, que mais adiante a gente vai ver que a isotonicidade é a igualdade de concentração de uma substância que migrou através de uma membrana, nos dois lados separados por essa membrana, tá certo? Então, a tendência final do transporte passivo é a igualdade de concentração das substâncias em migração, é a isotonicidade. Então, relembrando, quais seriam as três características do transporte passivo, moçada? As três características seriam, primeiro, não há gasto de energia para que esse transporte ocorra, lembrando. Segundo, a migração das moléculas se dá de um meio mais concentrado para o meio menos concentrado dessas moléculas. E terceiro, a tendência final desse transporte é que as substâncias igualem as suas concentrações, tanto de um lado quanto do outro, separado pela membrana plasmática, ok? Muito bem. Quais são os tipos de transporte passivo mais conhecidos? Difusão simples, difusão facilitada e a famosíssima osmose, certo? Vamos considerar aqui algumas coisas antes da gente seguir, algumas observações, meu povo. Primeiro, o que são soluções? Soluções são misturas homogêneas de duas ou mais substâncias, misturas homogêneas de duas ou mais substâncias. A gente já viu isso lá na química, primeiro ano, né? E lá no nono ano também. Soluto, substância que dissolve num líquido, como açúcar, aminoácidos, íons, chamado de solvente. Então, o soluto ele vai se dissolver em um solvente, como por exemplo a água. Então, o soluto, minha gente, é a parte sólida de uma solução, tá certo? E a parte líquida seria o solvente. Vejamos ainda, a quantidade de soluto dissolvida em uma quantidade de solvente fornece um valor que é chamado de concentração da solução. Vejam bem, a concentração de uma determinada solução é dada pela quantidade de soluto que foi dissolvida no solvente daquela solução, tá certo? Quanto mais soluto estiver dissolvido em uma mesma quantidade de solvente, maior será a concentração dessa solução. E aí a gente leva em consideração algumas coisas. Primeiro, meio ou solução hipertônica, também chamada de hiperosmótica. Vejam bem, meio ou solução hipertônica ou hiperosmótica é aquele meio que apresenta mais soluto do que solvente por unidade de volume. Então, vejam bem, aquele meio que apresenta mais soluto do que solvente. Então, a gente poderia até dizer que dependendo
do que a gente estiver comparando, ele vai ser um meio chamado de meio concentrado, porque ele tem mais soluto do que solvente por unidade de volume. Meio ou solução hipotônica ou hiperosmótica, ao contrário, é aquele que apresenta mais solvente do que soluto por unidade de volume. Vejam bem, mais solvente do que soluto por unidade de volume, correto? Então, solução hipotônica tem mais solvente do que soluto. Solução hipertônica tem mais soluto do que solvente. Se o meio apresenta quantidade de soluto e solvente por unidade de volume de solução iguais, nós dizemos que os meios ou soluções são isotônicas ou isoosmóticas, né? Isosmóticas. Aqueles que apresentam as mesmas concentrações de soluto e solvente por unidade de volume. Muito bem. Gradiente de concentração, moçada. Gradiente, rapaziada, nada mais é do que diferencial, uma diferença entre um meio e outro. E isso nós chamamos de graduação ou gradiente. Então, gradiente de concentração é a diferença de concentração entre o meio de maior concentração e o meio de menor concentração de uma determinada substância. Gradiente é a diferença de concentração entre dois meios. Vejam bem, vamos considerar essas duas imagens aqui. Na primeira imagem, vocês têm as bolinhas em azul, tendendo a migrar para esse lado onde não tem nenhuma bolinha, certo? Então, nós vamos dizer que aqui haverá uma migração a favor de um gradiente de concentração, a favor de um diferencial de concentração, tá certo? O soluto, representado pelas bolinhas em azul, vão migrar para essa região que nós chamamos de solvente, representado em cor de rosa aqui. Então, essa migração do soluto em maior concentração de um lado para onde há espaço, nós dizemos que a migração é a favor do gradiente de concentração, ou seja, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado da substância que você estiver considerando. Então, mais uma vez lembrando, quando a migração é a favor de um gradiente de concentração, quando há migração de moléculas de um meio onde elas estão em maior quantidade para o meio onde elas estão em menor quantidade ou não existem. Se a migração é o contrário, é contra um gradiente de concentração, contra um diferencial de concentração, significa dizer que moléculas que estão em menor quantidade vão migrar para um lado onde elas estão em maior quantidade. É lógico que isso aqui, minha gente, haverá uma certa dificuldade para que isso aconteça. Vejam bem, as moléculas vão migrar do meio menos concentrado, onde elas estão em menor quantidade, para o meio mais concentrado, onde elas estão em maior quantidade. Então, isso nós dizemos que é uma migração contra um gradiente de concentração. Migração a favor de um gradiente de concentração. Lembrando, quando as moléculas vão migrar da onde elas estão em maior quantidade para um local onde elas estão em menor quantidade. Se elas migrarem de onde estão em menor quantidade para o local de maior quantidade, nós dizemos que o gradiente é contra, né? A migração é contra um gradiente de concentração. Por que nós estamos falando disso? Tipo de soluções, gradiente de concentração, porque nós vamos estudar os tipos de transporte que acontecem através da membrana plasmática. Então, nós temos que ter a noção desses conceitos. Diferença de concentração como gradiente de concentração, migração a favor de um gradiente, migração contra um gradiente, uma solução isosmótica, uma solução hiposmótica, uma solução hiperosmótica, para que a gente possa entender como ocorre o mecanismo de transporte através da membrana da célula. Muito bem. O primeiro deles que nós vamos estudar é o mecanismo de difusão, tá? O que é a difusão? É a passagem do soluto e dissolvente de uma região de maior concentração
para uma região de menor concentração. Vejam bem, passagem de soluto e solvente de uma região de maior concentração para uma de menor. Você vai ver que ambos vão migrar a favor de um gradiente de concentração. Isso ocorre sempre, mais uma vez lembrando, a favor de um gradiente, buscando o equilíbrio das concentrações, a isotonicidade. Um exemplo de difusão é a tinta dissolvendo na água. Tá? Tanto as moléculas de soluto como as de solvente movimentam no seu acaso. O fluxo é maior das regiões de maior concentração para a de menor concentração, lógico. Então, nós temos aqui uma região bem concentrada nesse frasco aqui de tinta, né? De moléculas de tinta. Vejam que as setas dizem que elas vão migrar ao acaso para todos os lados. E aí elas começam a se espalhar para onde não tem moléculas de tinta, ou seja, elas começam a se difundir. A difusão, minha gente, nada mais é do que espalhamento de moléculas. E elas sempre vão espalhar, saindo de um local de maior concentração onde elas estiverem, para locais de menor concentração, até que elas ocupem todos os espaços, até que elas se espalhem bastante, ocupando toda a área e atingindo o equilíbrio de concentrações, correto? Atingindo o que nós chamamos de isotonicidade. Então, vejam bem, nada mais é do que o espalhamento de moléculas. Difusão é exatamente isso. E difusão, por ser transporte passivo, ele não gasta energia. A migração é a favor de um gradiente de concentração, da onde tem mais para onde tem menos. E a tendência final é a isotonicidade. Não pode se perder de vista essas três características. Correto? O segundo tipo de difusão é a difusão, aliás, o primeiro tipo, nós vimos o que é difusão, né? O primeiro tipo de transporte é a difusão simples. Fluxo espontâneo de partículas de uma região onde a concentração de uma determinada partícula é maior para onde a concentração é menor. Isso a gente viu agorinha mesmo com relação à questão da tinta, que a gente vai ver novamente aqui, olha, tá? Então, por exemplo, a entrada de oxigênio em nossas células e a saída de gás carbônico. Problema de difusão simples. O oxigênio, ele entra na célula porque ele é sempre consumido dentro da célula. Então, ele está sempre em menor quantidade dentro da célula do que fora. Então, ele entra na célula por difusão simples, obedecendo um gradiente de concentração. Já no caso do gás carbônico, ele é produzido em grande quantidade como resíduo da respiração celular. O gás carbônico, o CO2. Então, ele sai de dentro para fora da célula a favor de um gradiente de concentração. Tem mais gás carbônico dentro da célula do que fora. Então, ele sai naturalmente. Tem mais oxigênio fora da célula do que dentro. Então, ele entra naturalmente. Ambos migram por difusão simples. Entrada de íons sódio e íons potássio. A entrada deles dois. Tá certo? Vejam bem. Saída de potássio. Entrada de sódio, desculpe. Entrada de sódio está sempre em maior concentração fora da célula. Então, ele entra por difusão simples e o potássio, que está sempre em maior concentração da célula, ele tende a sair por difusão simples. Ambos, em suas migrações, obedecem um gradiente de concentração. Mais uma vez, nós temos um recipiente aqui mostrando as moléculas se difundindo pelo meio, se espalhando pelo ambiente até atingir a isotonicidade, partindo da onde elas estão em maior concentração e se espalhando, entendeu? Até atingir a isotonicidade. Novamente aqui a questão da água, que a gente mostrou ainda há pouco, com tinta. Quando você bota a tinta, depois de algum tempo, todas as moléculas de tinta já se espalharam pela área que não tinha moléculas, tá certo? Então, isso nós chamamos de difusão simples, o nosso primeiro tipo de transporte através da membrana. Não gasta energia,
é a favor de um gradiente de concentração e a tendência final é a isotonicidade. Essas são as 3 características do transporte passivo. Ok, moçada? E aí, galera, gostaram da aula de hoje? Então aguarde, né? A próxima aula nós estaremos de novo juntos e vamos continuar estudando citologia, certo? Então se prepare, sempre pegue seu caderninho, pegue a sua caneta, faça as suas anotações e na próxima nós estaremos juntos, certo? Um abraço e até a próxima aula.